Até 24 de abril de 1974, os portugueses vivem num regime político construído por Salazar que parece tão consolidado nessa data como em 1968, quando Marcelo Caetano toma posse como Presidente do Conselho após ter sido nomeado pelo Presidente da República, Américo Tomás. Saudades de Valdevez, vim para Lisboa há 9 anos. Vou governar aqui a vida, na Praça de Alvalade. Contudo, a esperança dos portugueses numa vida melhor vinha esmorecendo à medida que o pensamento de Caetano se tornava mais claro. Tenho explicado ao país que não aceitei o poder para fazer uma revolução. No início da década de 70, o esgotamento do modelo de industrialização e o afrouxamento no investimento industrial são substituídos pelas importações, aumentando o déficit comercial e a taxa de inflação, diminuindo os salários reais. Por outro lado, a crise petrolífera vai aumentar significativamente o preço dos combustíveis, enquanto o Estado apresenta dificuldades em suportar as despesas com infraestruturas básicas, como o saneamento, a eletrificação e o fornecimento de água canalizada às populações. A estes sinais de uma crise económica crescente, aumenta a contestação ao regime nos meios universitários e operários que viram na nomeação de Marcelo Caetano a possibilidade do fim da guerra que se arrastava há 8 anos em África. Pensei particularmente na necessidade de não descurar um só momento a defesa das províncias ultramarinas. Marcelo teme em não reconhecer a Carta das Nações Unidas e o direito dos povos à autodeterminação e independência. A luta armada iniciara-se a 4 de fevereiro de 1961, com o ataque à prisão de São Paulo, em Luanda, onde morrem 7 polícias. No mês seguinte, a 17 de março, os jornais começam a dar notícias sobre ataques contra os postos fronteiriços no norte de Angola, mas ocultam um elevado número de feridos e mortos por entre fazendeiros e trabalhadores na região dos Dembos. O governo opta por acusar o envolvimento de forças estrangeiras que estavam contra a presença portuguesa em terras africanas. Algumas semanas depois, os portugueses são surpreendidos com os acontecimentos nas suas colónias perante as imagens que vão chegando lentamente de sobreviventes em estado de choque. Na cúpula das Forças Armadas e com o apoio de outros generais, Botelho Muniz tenta impedir a prossecução do objetivo de Salazar de manter o ultramar através da solução militar. Gourado à abrilada, com a destituição dos ministros do Exército e do Ultramar, a instituição castrense fica entregue aos defensores da guerra em África, subordinando-se ainda mais ao regime político, com Salazar a acumular a pasta da defesa. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Do Cais de Alcântara partem centenas de milhares de soldados para combater na guerra mais sórdida de todas as guerras, aquela que é travada contra povos que apenas reclamam o direito à independência. Contudo, a expectativa de uma rápida solução militar vai esmorecendo na opinião pública nos anos seguintes. Com a nomeação de Marcelo Caetano, poucas são as alterações nas pastas mais diretamente ligadas ao esforço de guerra, nomeando o general Sá Viana Rebelo para Ministro da Defesa, que mais tarde acumulará a pasta do Exército. Por outro lado, o cada vez maior número de jovens que faltam às inspeções médicas ou às incorporações não para de aumentar, com o próprio Ministro da Defesa a culpar o ambiente subversivo que se vive nos estabelecimentos de ensino superior. Como se não bastassem os que não chegam a ser incorporados, o mês de agosto fica assinalado com a deserção de 6 tenentes milicianos, todos eles ex-alunos da Academia Militar. Nós estamos perante uma questão que é fazer ou não fazer a guerra. Portanto, a decisão de não fazer a guerra implica desertar, implica sair do país. Portanto, ao sairmos do país, nós cumprimos o primeiro objetivo da nossa vida aí, a curto prazo é este, é sair do país, é chegar a Paris.
Sem documentos oficiais e passando assalto à fronteira espanhola, arriscam ser interceptados pela Guardia Civil numa viagem de mais de 800 km até à fronteira francesa. Muitos carregavam na bagagem, para além da saudade, a mágoa da oposição familiar e o peso do significado da palavra desertor. Mas houve outras famílias que tiveram problemas muito sérios de recusa dos familiares em aceitarem, de pais que chamaram traidores aos filhos e coisas do género, de pais que recusaram muito aceitar essas coisas. Portanto, há várias histórias. Eu, felizmente, não obtive, da parte da minha família mais direta, que era, no caso era a minha mãe, as minhas irmãs eram mais novas, o meu irmão estava em Moçambique, não tive qualquer oposição. Já em França, o grupo de oficiais acaba por pedir asilo político e fixar-se na Suécia, aonde chega no início de setembro. Tivemos uma semana e depois decidimos dar uma conferência de imprensa, passar, portanto, de simples desertor a alguém que se exprime abertamente e que dá a cara contra a guerra colonial, é um passo difícil. E nós demos a cara, literalmente, numa conferência de imprensa no dia 17 em Estocolmo, em que dissemos duas coisas muito importantes. Uma é que éramos contra a guerra colonial que Portugal conduzia em África, Portugal é que fazia uma guerra em África, e dizíamos outra coisa importante que também muito pouca gente dava esse passo, que era: nós apoiamos os movimentos de libertação, apoiamos aqueles que em África lutam contra o regime fascista. Há longos anos que a comunidade internacional condena Portugal pela condução da guerra em África. A imprensa sueca dá grande destaque à chegada dos 6 oficiais portugueses e o PAIGC chega a enviar um telegrama de apoio à corajosa decisão e elevada consciência política e patriótica dos 6 oficiais. Noutros países de acolhimento, muitos exilados organizam-se criando diversas publicações contra a guerra, reafirmando assim a sua oposição ao regime e o apoio às independências das colónias. Internamente, o despertar de consciências ia fazendo o seu percurso em sordina. Influenciados pelo Vaticano, que consagra em 1969 o primeiro dia de cada ano como o Dia da Paz, muitos católicos portugueses, sobretudo os lisboetas mais novos, resolvem fazer uma vigília na igreja de São Domingos. 3 anos mais tarde, na Capela do Rato e sob o tema A Paz é Possível, uma segunda iniciativa de um grupo de católicos progressistas aprova uma moção para o fim da guerra em África e denuncia a cumplicidade da hierarquia da Igreja Católica com o regime, que não hesita em mandar invadir a capela, detendo mais de 50 participantes, com alguns funcionários públicos que serão demitidos imediatamente. Entretanto, o recrutamento para as academias militares apresenta-se deficiente, o que leva à decisão de preencher os quadros de oficiais subalternos e de capitães com oficiais milicianos. Em junho de 73, na cidade do Porto, organiza-se o Congresso dos Combatentes do Ultramar, presidido por Américo Tomás. Mas aquilo que é esperado como uma demonstração de coesão da instituição militar face à guerra é posto em causa pelo telegrama assinado por mais de 400 oficiais do quadro permanente que se manifestam contra o evento. Nos meses seguintes, é aprovado o Decreto-Lei 353 de 73, de julho, que permite aos milicianos a entrada no quadro permanente após um curso de duração reduzida na Academia Militar. Os oficiais formados na Academia sentem-se prejudicados na carreira, obrigando o Governo a promulgar o Decreto-Lei 409 de 73, de agosto, que salvaguarda os oficiais superiores, mas que não responde aos anseios dos capitães. Estava criado o desequilíbrio entre o regime e as Forças Armadas. Apesar da suspensão dos decretos e da melhoria dos vencimentos, os protestos continuam a ser assinados por militares nas colónias e na metrópole. É na Guiné, no seio do Exército, que se organiza a contestação dos oficiais do quadro permanente, muitos deles afetos ao general Spínola, nomeado governador naquela província, e que acreditava numa solução política para o ultramar perante a intransigência cega do regime. Enquanto a guerra continua, em setembro de 73, a primeira reunião do movimento junta ilegalmente 136 capitães em Monte Sobral, perto de Évora. 3 meses depois, em Óbidos,
tomam-se decisões fundamentais para a consolidação do movimento. Elege-se uma comissão coordenadora alargada, admite-se o recurso à força para derrubar o regime, reconhecendo como aliados os generais Costa Gomes e Spínola, que ocupam o topo da hierarquia militar, e começa a desenhar-se o programa político do movimento. Em fevereiro, Spínola recebe a autorização de Costa Gomes para publicar o livro Portugal e o Futuro, onde explicita a sua visão política para o problema ultramarino, o que chama a atenção da imprensa estrangeira. Quem fala português? Eu. Bom dia, meu general. Já outro dia aqui estiveram. Sim, mas era uma nova pergunta de saber se você pensa em ser um dia o futuro presidente da República Portuguesa. Non. Como? Pas d'aspiration politique. Vous n'avez pas d'aspiration Non, politique? non. Seulement un chef militaire. Mais vous n'avez plus de fonction militaire précise pour l'instant. Non, seulement un chef militaire. Na Assembleia Nacional, os deputados discutem um pedido raro do governo: reiterar o apoio à política ultramarina, que é aprovado no início de março. As Forças Armadas não fazem política, mas é seu imperioso dever, e também da nossa ética. Dias depois, as chefias militares dos 3 ramos das Forças Armadas prestam vassalagem ao Presidente do Conselho, assinalando-se a ausência de Spínola e Costa Gomes, que são demitidos no dia seguinte. Entretanto, por entre alguns oficiais subalternos, prepara-se a revolução. O MFA, o Movimento das Forças Armadas, tem um papel fundamental não apenas naquele que é um dos principais acontecimentos do século XX português, o derrubo da ditadura, mas também em todo o processo que segue a essa data, ao 25 de Abril, e que irá levar à institucionalização da ordem democrática. O objetivo do MFA, ainda na sua formulação de movimento dos capitães, era derrubar a ditadura, delegar o poder e depois retirar-se, como dizem os que participaram no processo, regressar aos quartéis ou regressar às casernas. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena. Na madrugada de 25 de abril de 1974, várias unidades afetas ao MFA levam a cabo a Operação Fim de Regime. O apoio popular é imediato e a Constituição de 1933 é suspensa em todas as matérias que são contrárias à nova ordem política e social. Do programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas, que neste momento distribui à imprensa. O documento extingue a PIDE-DGS, a Legião Portuguesa, a censura, determina a amnistia dos presos políticos e cria a Junta de Salvação Nacional, que exerce o poder político até que seja nomeado o primeiro governo provisório, mas nada diz quanto à questão do ultramar. O programa surge algo tardiamente na história da conspiração. Ele apenas é equacionado, apenas é pensado a partir de janeiro de 74 e o seu debate está longe de ser simples. É um debate difícil, que gera polémicas dentro do movimento e com alguns dos interlocutores do movimento dos capitães. Eu não queria deixar de referir em particular o debate, as conversações travadas com António de Spínola antes e no próprio dia 25 de Abril. Spínola é um dos que aceita colaborar com os capitães, ler, anotar e sugerir alterações ao programa. Os capitães discutem, negociam ponto a ponto o programa com o general Spínola, mas a verdade é que na própria noite de 25 de Abril, aqui, na pontinha, António de Spínola apresenta uma nova reivindicação. E esse era um ponto-chave para os capitães. O que é que Spínola exige? Que se retire o ponto em que os capitães referiam o direito dos povos à autodeterminação e independência. Às primeiras horas do dia 26, a Junta de Salvação Nacional é apresentada ao país através da RTP. Na primeira declaração, o Presidente da Junta, numa voz pausada, refere e cita a Declaração Universal dos Direitos do Homem, deixando claro as intenções do MFA quanto ao caminho a seguir. A Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem,
e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental, pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade dos cidadãos. Depois de conquistado o poder, é necessário organizar o Estado e o programa do MFA é a referência fundamental. O processo que levou até ao 25 de abril de 74, portanto, tem várias fases que assentam na preparação dentro do movimento das Forças Armadas de um documento e, portanto, o programa do MFA acaba por ser a referência fundamental, quer no que respeita à nova ideia de instituições, de sistema político, de sistema económico e também de organização territorial, leia-se proceder à descolonização, portanto é um programa político, mas também é um programa que procurava, de alguma maneira, calendarizar e definir as fases que se seguiriam na transição até a um modelo democrático, que era o que estava subjacente nos vários Ds do programa do MFA: democratização, descolonização e desenvolvimento. Apesar de não ser muito extenso, o programa do MFA não foi apenas o texto político, mas um texto carregado de sentido jurídico que, após a vitória da Revolução, se transformou num ato constitucional do Estado. A Revolução de Abril, de alguma maneira, foi interessantemente legalista. Isto é, logo a seguir à concretização do derrubo do regime, houve uma preocupação quase de jurista de proceder formalmente à destituição dos órgãos anteriores, portanto, com a publicação de uma série de leis constitucionais que não só procediam à destituição do Presidente da República, a dissolução da Assembleia Nacional, a demissão do Governo, que para todos os efeitos, enfim, práticos, já tinha ocorrido, portanto, Marcelo Caetano já estava a caminho do exílio, Américo Tomás lembraram-se dele no dia seguinte, que tinha sido deixado esquecido e, portanto, não foi um interveniente decisivo do dia 25, a própria Assembleia Nacional ainda fez um ensaio de reunião no próprio dia, mas, obviamente, dissolveu-se a si própria, mas não obstante a evidência de que o regime tinha acabado, houve essa preocupação em proceder à aprovação quer da destituição dos titulares dos órgãos da Constituição 33, quer mesmo a aprovação de um chamado quadro constitucional provisório. Portanto, um conjunto de leis que regulavam o funcionamento do sistema político durante este período de transição até à realização de eleições e, portanto, até à reorganização posterior à tomada do poder. A Lei 374 vai estruturar provisoriamente o Estado português, apresentando à Assembleia Constituinte, o Presidente da República, a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado, o Governo Provisório e os Tribunais como órgãos de poder. Nos primeiros artigos, revoga toda a matéria da Constituição de 1933 que contraria os princípios expressos no programa do Movimento das Forças Armadas. Define o papel da futura Assembleia Constituinte, que será eleita por sufrágio universal, direto e secreto, fixando o prazo para as eleições até 31 de março de 1975. A Lei 374 é uma das peças fundamentais da nova ordem do pós-25 de Abril. Desde logo, nem que seja porque é nela que se consagra o programa do MFA, que é publicado em anexo a essa lei. É interessante que, apesar de ser este o rumo, e foi este o rumo traçado no programa do MFA, o que é certo é que foi logo um dos primeiros focos de tensão, nomeadamente com o general Spínola, que entendia que o calendário devia ser diferente e que, mais do que a prioridade numa eleição de uma Assembleia Constituinte, eventualmente o enfoque devia estar noutro local, nomeadamente na centralização de funções e de legitimidade no Presidente da República, portanto nele próprio, deixando para mais tarde a estratégia de elaboração do texto constitucional e até, enfim, numa das propostas discutidas durante o verão de 74, eventualmente até referendar um texto provisório de uma Constituição que servisse no imediato apenas para institucionalizar um novo regime. Spínola não contava com a resposta da sociedade portuguesa, que, libertada da longa ditadura, entra em rápida transformação.
Eu moro em Algés e acho que é um dever nós estarmos aqui todos hoje como antifascistas e como desejosos de construir um Portugal livre e melhor para todos nós. Também vim de apoiar o PPD no apoio ao movimento das Forças Armadas. Pessoalmente, venho viver a nossa realidade. Vim a este comício para ver se a nossa população de todo o país consegue, com todo o carinho e toda a amizade de todo o povo português, consegue levar o país ao cimo daquilo que nós desejamos, todos desejamos. Só peço é que tenhamos todos calma, porque as forças da reação não dormem. O que significa o 25 de Abril? Significa que já podemos falar. O 25 de Abril significa o fim do fascismo e a possibilidade de todos os portugueses decidirem do seu futuro. Para mim, o 25 de Abril considero o dia mais glorioso da minha vida. Um dia excepcional, um dia único na nossa vida. Um dia que será inesquecível, não é? Foram 48 anos sem poderes falar e agora podemos abrir as nossas vozes e falar à vontade. E o senhor? Meu amigo, eu só tenho duas palavras a dizer. Podia morrer neste momento, que leva o coração cheio de alegria. No Palácio de Queluz, a 15 de maio, Spínola toma posse como 13º Presidente da República Portuguesa perante a Junta de Salvação Nacional e a Comissão Coordenadora do MFA. Juro, por minha honra, garantir o exercício de todos os direitos e liberdades dos cidadãos, observar e fazer cumprir as leis, promover o bem geral da nação e defender a independência da pátria portuguesa. Após a tomada de posse, a tensão entre o MFA e o Presidente não vai diminuir. Spínola recusa os nomes apresentados pela Comissão Coordenadora e nomeia o advogado e professor de Direito Adelinda Palma Carlos como Primeiro-Ministro do primeiro governo provisório. A coligação integra elementos do PS, PCP, CDE, do recém-criado PPD, da SEDES e independentes. O programa do governo expressa grandes preocupações sociais ao criar o salário mínimo nacional e em definir a política de proteção da maternidade e altera o abono de família. Pela primeira vez, protege-se o trabalho feminino e o dos menores. Levanta-se a questão da proteção da natureza e a valorização do meio ambiente. Contudo, Palma Carlos, com o apoio declarado do seu vice-primeiro-ministro, Sá Carneiro, tenta antecipar as eleições presidenciais e adiar as eleições para a Assembleia Constituinte. A proposta é rejeitada por unanimidade pelo Conselho de Estado e Palma Carlos demite-se ao fim de 56 dias. Apesar da queda do primeiro governo provisório, Spínola alimenta ainda a esperança de ver concretizadas parte das teses expressas no seu livro Portugal e o Futuro, ao preferir uma solução federativa para o ultramar. Nas ruas, a população manifesta-se contra a guerra e pelo fim da mobilização dos soldados para a África. Ao longo do verão de 74, Spínola tenta desviar o país do programa do MFA e visita algumas unidades militares onde, apelando aos valores históricos, tenta subtilmente fazer valer as suas teses. Não fizemos o 25 de Abril para instituir em Portugal a anarquia. Não fizemos o 25 de Abril porque alguém se permitisse enxovalhar as Forças Armadas. Não fizemos o 25 de Abril porque alguém nos possa classificar de criminosos de guerra. Não estamos dispostos a transigir. A nossa determinação e o amor à pátria com que desbatemos o ultramar mantém-se intacto e todos mantemos na disposição de que no mesmo estado de espírito nos continuarmos a bater por um futuro melhor para a nossa mãe pátria. Viva!
Alheio à opinião popular e em rota de colisão com a Comissão Coordenadora do MFA, não lhe resta alternativa à aceitação da autodeterminação e independência dos territórios ultramarinos, promulgando a Lei 7 de 74. No momento do Presidente da República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência. Contudo, é uma declaração feita a contragosto. A descolonização, o primeiro D de abril, será acelerada, cessando as hostilidades nos territórios africanos, com contactos diplomáticos diversos e a vinda a Lisboa de influentes personalidades internacionais. Ao fim de poucas semanas, Portugal reconheceria a Guiné-Bissau como Estado soberano e celebraria acordos com vista à independência de Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A Lei 9 de 74 reconhece a soberania da União Indiana sobre os territórios e enclaves portugueses ocupados desde 1961. Mas, à medida que as negociações com os movimentos independentistas evoluem, começam a surgir sinais de apoio à estratégia colonial defendida por Spínola, marcando-se para 28 de setembro, em Lisboa, a manifestação da maioria silenciosa. Porém, os apelos à mobilização popular levados a cabo pelas forças de esquerda para que se levantassem barreiras nos acessos a Lisboa e a atuação do COPCOM fizeram abortar a manifestação e aumentar a distância entre o MFA e Spínola, que resignará a 30 de setembro. Tenho dedicado toda a minha vida ao serviço da pátria e não desejo que fique a pesar-me na consciência haver alguma vez traído os meus concidadãos. Nestas condições e perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. O verão de 74 foi, no fundo, um verão de desencontros entre o Presidente da República e o grosso do movimento das Forças Armadas e os próprios partidos políticos, porque se, por um lado, o que constava do programa do MFA a dois níveis, que era ao nível do sistema político e da prioridade à eleição da Assembleia Constituinte, que era ao nível do processo de descolonização, portanto, com a assunção e o reconhecimento do princípio da autodeterminação, esbarrava naquilo que era a concepção, mais ou menos envergonhadamente assumida pelo general Spínola quanto ao que pretendia. E, portanto, a Lei 7 de 74, efetivamente, vem provocar esse choque, porque ela proclama, sem tibiezas, sem dúvida, a ideia de que a autodeterminação é conducente às independências. Quanto a Angola, malgrado os acordos de Alvor entre os três movimentos de libertação e Portugal, não se evitará a guerra civil ou a invasão indonésia de Timor, cujos povos ficaram sujeitos a atos contrários aos direitos da pessoa humana, tal como aconteceu com muitas centenas de milhares de portugueses que tiveram de abandonar territórios a que já se tinham apegado efetivamente. Mas esta era a consequência de uma ditadura que tudo fez para manter um sistema colonial quando todas as nações europeias já o tinham abandonado. A Revolução de Abril tentava resolver em poucos meses, no ultramar e na metrópole, vários anos de guerra e de atraso de desenvolvimento humano, o outro D de Abril. Com a sociedade civil cada vez mais envolvida na conquista de direitos, discutem-se em público assuntos até então restringidos à esfera privada. A participação feminina em reuniões e assembleias é crescente, desejando-se o fim das desigualdades sociais. Desde 1940, com a assinatura da Concordata, que milhares de portugueses casados catolicamente estavam impedidos de refazer as suas vidas afetivas ao não poderem divorciar-se. Milhares de crianças tinham, entretanto, nascido em novas relações que o Estado não reconhecia como filhos legítimos. Era um grave problema de dignidade humana que atingia de forma indiscriminada toda a sociedade portuguesa. E em nome de todas as mães solteiras, mas nem por isso desacompanhadas de um profundo sentimento de dignidade, eu ergo o apelo de todas elas e de seus filhos, dirigido ao Sr. Ministro da Justiça. Não ao regime concordatário de insublimidade do casamento católico!
vexatória situação de mãe solteira. E não ao ferrete estigmatizado do filho ilegítimo. Se na capital a mobilização popular era constante, em algumas zonas da província o modo de vida não tinha sofrido alterações significativas. Quase no final de 74, o MFA leva a cabo as campanhas de dinamização cultural nas zonas rurais do interior, abandonadas há décadas pela ditadura. Os militares, quando regressam destas sessões, eles próprios vão mais politizados, vão mais conscientes das suas tarefas, vão mais democráticos. Muito concorridas, as sessões de esclarecimento produziam alguma controvérsia pelo receio da coletivização da pequena propriedade. Algumas vezes, conhecendo-se já os primeiros episódios de ocupações de terras, os populares, em fúria, não hesitaram em expulsar quem ali se deslocava para explicar o que era viver em democracia. Desde que chegamos, houve um popular que tocou a sirene dos bombeiros, juntando toda esta multidão que aqui... Nós próprios fomos já vítimas de agressão física. Temos que ficar por aqui. Será, contudo, a partir de 11 de março de 75 que se assiste a uma alteração profunda no tecido económico português. O setor da banca e seguros é nacionalizado, como são as importantes indústrias química, siderúrgica, cimenteira e naval. De uma economia assente no capitalismo privado, passa-se para uma situação onde o Estado joga um papel preponderante no desenvolvimento económico. A nível político, o 11 de março vem clarificar o papel da Comissão Coordenadora do MFA na Revolução. Essa formulação terá seu auge, a sua institucionalização com o 11 de março, quando o MFA se transforma em Conselho da Revolução e se assume num primeiro momento como o motor da transformação, como o impulsionador das mudanças a levar a cabo. E, portanto, a partir daí o seu protagonismo é tremendo. O Conselho da Revolução surge no topo da estrutura do Estado, da estrutura de poder. E, portanto, nada do que acontece a partir daí lhe é alheio. Com a descolonização a avançar, com uma estratégia de desenvolvimento definida, faltava pôr em marcha o terceiro D, democratizar. Privada durante quase meio século do convívio com partidos políticos, a sociedade portuguesa viu chegar nos primeiros dias da liberdade os secretários-gerais dos partidos comunista e socialista. Sob a palavra de ordem "O povo unido jamais será vencido", festeja-se o Dia Internacional do Trabalhador, juntando-se no estádio da FNAT várias centenas de milhares de pessoas que ouviram pela primeira vez Mário Soares e Álvaro Cunhal. Entre abril e outubro de 74, formam cerca de 5 dezenas de partidos e associações políticas, na sua grande maioria de ideologias marxista-leninista e maoísta. Em todo o caso, os partidos passam a constituir um veículo privilegiado de evolução política a quem se atribui o exclusivo da atividade eleitoral. O recenseamento abrangia menos de 30% dos eleitores e era urgente proceder ao registro de todos os cidadãos adultos sem restrições de género ou de grau de escolaridade. O primeiro governo provisório cria a Comissão para a Lei Eleitoral a 3 de junho de 1974, que é constituída por juristas das diferentes forças políticas. 2 meses depois, a 12 de agosto, é apresentado o projeto de lei eleitoral. Pela primeira vez na sua história, Portugal reconhece a todos os cidadãos maiores de 18 anos, independentemente do género, do grau de literacia ou da ocupação profissional, o poder de eleger os seus representantes. É importante frisar todo o trabalho de preparação dessa Constituinte e queria referir aqui um aspecto que, regra geral, não é frisado, que é a elaboração da primeira lei eleitoral e toda a operação de recenseamento que é levada a cabo, nomeadamente por alguns homens do MFA. Costa Brás é um dos grandes obreiros dessas primeiras eleições, através do recenseamento que fez. Controversa foi a matéria sobre as incapacidades cívicas ou a privação eleitoral dos responsáveis políticos do regime anterior.
Lá está, mais uma vez, um problema que em grande medida se tinha solucionado a si próprio com uma larga extensão, porque as figuras gradas e mais relevantes do regime tinham também procedido à sua autoexclusão, no fundo, partindo para o exílio. Onde eventualmente a questão se poderia colocar era o que fazer à massa dos dirigentes da administração pública, o que fazer ao conjunto de pessoas que, tendo tido alguma responsabilidade no plano técnico, no plano administrativo, no fundo eram relevantes e necessárias para o novo regime democrático e, portanto, deveriam e poderiam ser integradas. E, portanto, houve algum bom senso na elaboração das inelegibilidades que, não obstante terem claramente determinado que a responsabilidade política no regime anterior, e, portanto, enfatizo a política no regime anterior, determinava uma não elegibilidade, ainda assim não foi tão longe quanto poderia ter ido, enfim, uma abordagem mais purgante e mais agressiva e, portanto, permitiu também alguma conciliação através da participação no ato eleitoral que se seguiu em 75 e, portanto, não é por isso que deixamos de encontrar figuras próximas do regime, ou que com ele conviviam, ou que com ele, de alguma maneira, partilhavam opções técnicas, ou às vezes até opções políticas, mas mais discretas, sem assunção de responsabilidade e que, portanto, puderam integrar os partidos políticos que nasceram depois do 25 de Abril, em particular, não apenas, mas em particular os partidos mais à direita, que conseguiram, de alguma maneira, proceder ao acolhimento de algumas das figuras que não rejeitavam a democracia, antes, pelo contrário, dentro dela tinham militado no sentido de proceder a essa mesma evolução. Um caso muito paradigmático, desde logo, os fundadores do PSD fizeram parte da Assembleia Nacional enquanto integrantes da ala liberal, portanto, obviamente não faria sentido que a mera pertença ou a mera participação na Assembleia Nacional, particularmente quando ela tinha tido até um cunho de oposição dentro do próprio regime, fosse um fator de exclusão e, por isso, o equilíbrio encontrado e que permitiu o nascimento e a reconversão, ou, em alguns casos, a entrada no sistema democrático de muitas figuras, no fundo, de alguma maneira suscetíveis de o fazer, foi um traço de bom senso da lei eleitoral de 74-75. Logo após o 25 de Abril, o MFA percebeu que necessitava dos partidos políticos para racionalizar a intervenção da população no processo revolucionário. Após 48 anos de ditadura, os partidos vão revelar-se como uma grande novidade institucional e os instrumentos mais apropriados à condução do processo político, capazes de gerir a diversidade de projetos e de interesses de uma população, a quem tudo falta. Porém, surgem atritos entre o movimento e as forças partidárias relativamente ao tipo de regime político a estabelecer em Portugal. Existe à data das eleições para a Constituinte e desde o 11 de março de 75 um choque entre estas duas fontes de legitimidade. A legitimidade revolucionária assente no frentismo popular e na coletivização dos meios de produção e a legitimidade eleitoral, baseada na construção de uma democracia assente em eleições e no Parlamento. Para resolver este conflito, foi assinada em abril de 75, 14 dias antes das eleições, a plataforma de acordo constitucional conhecida como o Pacto MFA Partidos. O pacto tornará possível a revolução política iniciada a 25 de abril de 74 e apresenta uma estrutura de órgãos de poder para o período de transição. Daí que também as eleições de 75 tenham assentado na celebração do pacto entre o MFA e os partidos, que de alguma maneira balizou quais eram as linhas sobre as quais se poderia elaborar o texto constitucional, portanto um compromisso que continha já vários destes elementos coletivizantes e de alguma maneira que ficariam integrados também no texto constitucional e que se desviariam um bocadinho da norma de uma democracia de tipo ocidental e por isso a importância dessa eleição e da adesão a essa eleição e da centralidade que ela permitiu à Assembleia Constituinte adquirir nos meses que se seguiram foi também determinante para, se quiserem, a vitória dessa linha e, digamos, a prevalência dessa linha que acabou por ficar vertida compromissoriamente no texto da Constituição, na versão inicial, volto a dizer, porque efetivamente era um texto que traduzia essas duas legitimidades, esses dois elementos, mas em que claramente este era o elemento dominante e era o elemento que correspondia às aspirações da esmagadora maioria das pessoas que votaram e dos partidos nos quais também acabaram por depositar a sua confiança. Um ano após o derrubo da ditadura e no cumprimento da Lei 3 de 74, levam-se a cabo as eleições para a Assembleia Constituinte, na qual participa a esmagadora maioria dos mais de 6 milhões e 200 mil eleitores. As eleições de 25 de abril de 75 são o culminar, de alguma maneira, do objetivo principal do 25 de abril, ou seja, a realização de eleições para uma Assembleia Constituinte que elabore um texto constitucional.
democrático e, no fundo, assente na vontade dos portugueses. E isso é traduzido também no facto de serem as primeiras eleições com sufrágio universal, direto, secreto, a primeira eleição verdadeiramente democrática da história portuguesa, o que também depois se traduziu na elevadíssima participação. Portanto, 90% até hoje por superar, e que claramente legitimou o novo regime, legitimou o 25 de Abril e promoveu a adesão da população às novas instituições, aos novos partidos que então se formaram e que foi determinante, de facto, para a concretização daquilo que estava traçado no programa do MFA, o D da democratização. As eleições consolidam um sistema pluripartidário que será fundamental para o desenvolvimento de uma democracia de tipo europeu ocidental. O PS é o partido mais votado, seguido do PPD, do PCP, do CDS, da UDP e da ADIME. Contudo, com o 11 de março dão-se profundas alterações na sociedade portuguesa, com uma inflexão à esquerda conduzida pela governação de Vasco Gonçalves. A sede do CDS no Largo do Caldas, em Lisboa, é assaltada. Nos meses de maio e junho, são decretadas a maior parte das nacionalizações nas empresas privadas. No mesmo período, promulgam-se os principais diplomas que regulam a reforma agrária e intensificam-se as ocupações de terras no Alentejo. Na celebração do 1º de maio, Mário Soares é impedido de discursar, o que dará o pontapé de saída para o verão quente de 75, que irá marcar a oposição aos governos provisórios de Vasco Gonçalves. A Rádio Renascença é ocupada por elementos de esquerda e a reação da Igreja Católica não se faz esperar. Mas uma manifestação de apoio à ocupação da emissora de rádio junto ao patriarcado termina em violentos confrontos. Entretanto, abre-se a crise no jornal República, com repercussões internacionais. Na sequência dos acontecimentos do 1º de maio de 75, os tipógrafos apoderaram-se do jornal, fazendo surgir no cabeçalho o nome de um novo diretor em substituição do histórico Raul Rego. Organiza-se uma grande manifestação frente ao jornal, na Rua da Misericórdia, sob a palavra de ordem: o República é do povo, não é do Moscovo. A imagem de Raul Rego a saudar os manifestantes correu o mundo e criou grandes constrangimentos à diplomacia do governo de Vasco Gonçalves. Sobretudo no Norte, cerca de 100 sedes partidárias do PCP e do MDP-CDS são assaltadas e destruídas. Intensificando a sua oposição, o Partido Socialista organiza um comício na Alameda, cuja palavra de ordem é a demissão de Vasco Gonçalves. Resistindo a este período de graves conflitos e respeitando os resultados eleitorais, o Presidente da República, Francisco da Costa Gomes, inicia os trabalhos da Assembleia Constituinte no dia 2 de junho de 1975. A lei fundamental de um país, quando adequada, é certamente a mais importante obra que se pode realizar para um povo. Nenhuma outra é suscetível de tanta influência nos destinos de uma sociedade. Uma Constituição que se respeite pode retrogradar ou fazer avançar decénios a marcha ascensional do povo a que se destina. A partir desse momento, há uma nova legitimidade, que é a legitimidade eleitoral. E não nos podemos esquecer que essas são as eleições mais concorridas da história da democracia portuguesa, em que mais de 90% dos portugueses votaram. E, portanto, a partir deste momento, os partidos políticos, que até aqui tinham tido um papel relativamente discreto na vida política e na governação do país, agora têm um protagonismo inédito. Nos primeiros dias do mês de junho, e cumprindo a sua missão exclusiva de elaborar uma Constituição, os deputados da Constituinte trabalharam com relativa acalmia, impedidos de se pronunciarem sobre aspectos da governação e do rumo que o país tomava. Mas, em meados desse mês, alguns grupos parlamentares percebem que o que se passava nas ruas deveria também ser debatido em São Bento. Naturalmente,
eleger 250 deputados, colocá-los num hemiciclo e esperar que eles não se pronunciassem sobre as questões do dia-a-dia, obviamente era impossível. E, portanto, naturalmente, a Assembleia arranjou um expediente para poder pronunciar-se e ter uma intervenção direta e imediata no dia-a-dia. É durante os trabalhos da Comissão encarregue de criar o regimento da Assembleia Constituinte que se torna claro para o PS, PPD e CDS a importância de se discutir a dinâmica do processo revolucionário, enquanto o PCP e o MDP-CDE achavam que essa não era a missão dos deputados constituintes porque deturpava o pacto MFA-partidos. E aí nasceu, de alguma forma, o período antes da ordem do dia. Portanto, a ordem do dia, isso sim seria a elaboração do texto constitucional, mas o período antes da ordem do dia criou, efetivamente, mais do que criou, legitimou e deu uso próprio à tribuna de um Parlamento e, portanto, permitiu que, no Parlamento, na Assembleia Constituinte, também se discutisse o dia-a-dia e que se pusessem em cima da mesa e no confronto democrático aquilo que se discutia também nas ruas, nos cafés, nos sindicatos e que, no fundo, era qual o rumo que o país vai ter depois da elaboração do texto constituinte, do texto constitucional. E, portanto, esse papel ela reivindicou para si mesma, ciente que tinha a legitimidade própria de um ato eleitoral em que participaram 90% dos portugueses e no qual, manifestamente, tinha sido tomada uma opção por este tipo de instituições democráticas representativas. A tensão agudiza-se em julho, quando a Assembleia do MFA resolve incrementar as formas de organização popular, aprovando o documento Aliança Povo-MFA, que contraria a Lei 374 e a plataforma de acordo constitucional recentemente assinada. O documento determina o desenvolvimento das nacionalizações e a intensificação da reforma agrária, para além da anulação da Assembleia Constituinte, substituída por uma Assembleia Popular escolhida por voto direto, de braço no ar. Do lado moderado do MFA, um grupo de oficiais que rejeita quer o modelo de sociedade socialista de tipo europeu oriental, quer o modelo social-democrata de alguns países da Europa Ocidental, propõe como alternativa um modelo socialista estreitamente ligado à democracia política. O documento dos 9, como fica conhecido, vai ser a resposta direta ao processo de inviabilização dos trabalhos da Constituinte e a Vasco Gonçalves, que chefia o recém-formado 5º Governo Provisório, constituído por independentes e elementos do PCP e do MDP-CDE. Com o país ao rubro, o Conselho da Revolução delibera afastar Vasco Gonçalves e o 5º Governo Provisório cai ao fim de 15 dias. Umas semanas depois, toma posse como Primeiro-Ministro o almirante Pinheiro de Azevedo. Ao assumir o cargo de Primeiro-Ministro do 6º Governo Provisório, eu declarei solenemente que um dos objetivos fundamentais era reconquistar, tão depressa quanto possível, a autoridade que faltava para governar. Contudo, os meses seguintes não trazem a paz aos trabalhos da Constituinte. Em meados de novembro, milhares de trabalhadores da construção civil cercam o Palácio de São Bento. Os deputados ficam sequestrados, o mesmo acontecendo ao governo no edifício da Rua da Imprensa. Após conversações telefónicas entre São Bento e Belém, o cerco à Assembleia é levantado no dia seguinte. O acontecimento teve larga repercussão no país e no estrangeiro, abalou as instituições e agravou a situação política. O 6º Governo Provisório autossuspende-se a 20 de novembro, até que o Presidente da República e Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas garanta as condições indispensáveis ao exercício das funções governativas. Eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente aquilo que durante 2 dias discuti com os meus ministros. É que estou farto de brincadeiras, ok? Entretanto, chegam à Assembleia telegramas de apoio ao 6º Governo Provisório, muitos deles provenientes de comissões de moradores ou de trabalhadores ou sindicatos.
perante a gravidade da situação, começam a contar-se as armas dentro do MFA, fazendo pairar sobre a sociedade a ameaça da guerra civil. A 25 de novembro, levantam-se novamente barricadas nos acessos a Lisboa. Tropas paraquedistas ocupam diversas unidades da Força Aérea. Suspeita-se de um golpe de Estado proveniente da esquerda revolucionária, o que faz avançar as unidades militares que apoiam a ala moderada do MFA, com especial destaque para o Regimento de Comandos. Nos poderes que a Lei 374 lhe confere, o presidente Costa Gomes terá um papel determinante para o restabelecimento do programa do MFA. Ouvido o Conselho da Revolução, verifiquei estarem reunidos os condicionalismos previstos no número 12 do artigo 7º da Lei Constitucional 374, de 14 de maio, conjugada com o artigo 6º da Lei Constitucional número 575, de 14 de março. Nestas condições, declaro que na área geográfica definida pelos limites da região militar de Lisboa passa a vigorar o estado de sítio parcial. Como corolário, ficam legalmente restringidos nesta área os direitos da liberdade de reunião, de manifestação e de expressão. Esta medida deve ser interpretada como o desejo de garantir a ordem, a tranquilidade e o direito ao trabalho das classes laboriosas afetadas pela atual situação. No rescaldo da revolta, após o levantamento do estado de sítio, na Constituinte, a 2 de dezembro, o PPD, PS e CDS acusam o PCP de estar envolvido nos acontecimentos. Pouco tempo depois, as forças políticas pretendem a revisão do Pacto MFA-Partidos, o que vem a acontecer em fevereiro de 1976. E a verdade é que será sobretudo depois do 25 de novembro, no momento em que já se deu uma clarificação da situação político-militar, que os trabalhos da Assembleia Constituinte se concluem de forma bem-sucedida. A 2 de abril de 1976 é aprovada pela Assembleia Constituinte a Constituição. Apenas o CDS vota contra, em virtude do conteúdo socializante da Lei Fundamental. A partir do momento em que é aprovado o texto constitucional, fica bem claro que tipo de regime vai existir em Portugal. Uma democracia. É evidente que depois de 40 anos de ditadura, essa democracia vai ter que ser construída devagar, vai existir uma sucessão de crises e dificuldades na edificação da nova ordem, mas não há qualquer dúvida quanto ao sistema político adotado. Portugal é um país democrático. O programa do MFA suspende a Constituição de 1933 e cria leis constitucionais que garantem direitos fundamentais negados ao povo português pela ditadura. Nas eleições mais participadas de sempre, os portugueses puderam escolher em liberdade os seus representantes à Assembleia Constituinte. Os deputados debateram, aprofundaram e votaram diferentes propostas de organização da sociedade, dando origem à Constituição da República que vigora até hoje e que é o garante do Estado de Direito Democrático.